Parabéns, tem que respeitar, tira o chapéu. Pessoal, é um prazer estar aqui. Trago um abraço da Igreja do Cristo, né? Os pastores, né? Pastor Augusto, Pastor Asa, Pastor Silvestre. E quando o Pastor Luciano trouxe o convite, não pensei duas vezes, pode contar comigo lá que o que eu puder, que Deus me permitir ser usado para abençoar os irmãos, assim será feito, né? Tem alguns irmãos que eu já conheço. Diego tá grande, Diegão, benção, viu? Amém, Deus abençoe. Pessoal, eu convido a igreja a abrir as escrituras no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Da medida que vocês forem encontrando uma referência, coloque-se em pé, por gentileza. Apocalipse capítulo 5, eu farei a leitura expositiva dos 14 versículos. Quem achou, diga achei. Amém. Vamos lá, pessoal. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro em forma de rolo. Estava por dentro e por fora escrito e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de abrir os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Oremos, igreja. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de abrir tuas escrituras. Peço ao teu Espírito, ao Espírito Santo de Deus, que nessa hora, que o Senhor feche o nosso entendimento das coisas seculares e abra o nosso coração para as tuas escrituras, em teu santo nome, e o teu povo diz amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, para alguns que têm medo de ler Apocalipse,
Esse livro é um livro de glorificação e exaltação ao Cordeiro de Deus. Glorificação, a obra do qual foi consumada por Cristo no Calvário. Exaltação máxima do ressurreto. Esse livro conta toda a história, quando ela começa com Deus, termina com Deus, mostra o controle de Deus sobre a história, mostra que quem manda são os poderes celestiais, em detrimento dos poderes mundanos. Mostra que não são os historiadores que decifram o mistério da história, que não são os filósofos que interpretam os segredos da história, que não são os futurólogos que retiram o véu da história para decifrar os homens. Mostra que todo o governo está diante do Cordeiro. Se nós formos analisar o capítulo 4 do Apocalipse, João tem uma revelação da majestade de Deus. Ele vê Deus no trono, ele vê Deus resplandecente, ele vê Deus como um ser inacessível, um ser glorificado, exaltado, e esse Deus está no trono. No final do capítulo 4, no versículo 11, diz o seguinte: João pede, os 4 seres viventes revelam quem é digno de abrir o livro. E no versículo 11 do capítulo 4 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder em Gênesis, o Deus que determinou haja luz e houve luz, o Deus que determinou e haja firmamento e houve firmamento, agora é o Deus que exerce a sua soberania no seu trono de poder, mas ele não rege sozinho. Se no capítulo 4 o Deus que foi evidenciado é um Deus exaltado, agora no capítulo 5 de Apocalipse mostra também que o Filho é exaltado. Isso quebra, meus irmãos, alguns paradigmas. Isso nos mostra, primeiro, que a nossa história, ela não é uma história cíclica. Ela tem um começo e terá um desfecho, vai ter um fim. Segundo, nós não somos um povo sem dono. Nós temos um dono. Nós temos uma pátria, nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos uma morada. Nós não somos errantes, temos um Pai que nos assiste nos momentos mais difíceis e extremos de dificuldade. Eu falo isso porque quando foi escrito Apocalipse, João estava na ilha de Patmos entre o ano 81 a 96 depois de Cristo, o último dos apóstolos, preso por pregar o Evangelho em uma das piores situações possíveis. Todos os apóstolos já haviam sido martirizados. Paulo, quando João, no apogeu da escrita de Apocalipse, já havia sido morto por volta de 20 anos. Então João era o último apóstolo do colégio de Cristo. E ele escreveu isso nos piores perseguições da igreja, quando o intermédio de Domiciano, chamado o apelidado de Nero, ou Nero ressurreto, perseguiu cruelmente a igreja, mas nos momentos mais difíceis, quando a igreja clama, Deus responde. E do versículo 1 ao 4, dessa pregação, quem anota, tem como tema o reinado do Rei dos Reis. No versículo 1 ao 4, esse trecho vai evidenciar qual é o propósito do Cordeiro. Qual é o propósito do reinado do Cordeiro? João tem a visão do seguinte, no versículo 1: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. No versículo 1, fala que João tem a visão do Deus que foi exaltado no versículo 4. Esse Deus está com o livro da humanidade da história. No versículo 1 ele lista mais: esse livro está escrito por dentro e por fora. Isso mostra que a história está consumada, que não há nenhuma aresta ou vírgula que possa submeter o homem e complementar algo. Deus é o Senhor da história. Ele já traçou todo o plano da igreja, todo o plano do seu povo. Alguns historiadores, eles afirmam que o sétimo dia do Senhor é o sétimo dia de descanso, porque Deus descansou de todas as suas obras, Deus consumou todas as suas obras. Nós vivemos no descanso, porque naquele momento, quando Deus consuma toda a criação, Ele já havia propiciado, desde os conselhos eternos, a morte de Cristo, para nos remir dos pecados. Então esse Deus que tem um livro da história, todo escrito, onde tudo está consumado, Ele traz algo magnífico para João. Ele diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno? Quem é digno? Imagina só o pranto de João, a agonia de João, preso em Patmos, escravizado, uma das piores prisões da época. Patmos, ela era uma ilha, ela não era cercada por água, onde era inacessível, convível com qualquer familiar. João ali apenas tem contato com o Altíssimo, onde é revelado. Naquele momento João é liberto. João se desmama das dificuldades da vida, das agruras da vida, e agora ele tem contato com o Eterno, onde é revelado o destino da humanidade. Mas aqui no versículo 2, João evidencia uma aflição, essa pergunta: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de consumar a história? Quem é digno de trazer adoração, reconciliação ao Cordeiro? Porque no versículo 3 diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não havia ninguém. Ninguém do Velho Testamento poderia abrir. Ninguém era digno. Adão não era digno, Noé não era digno, Abraão, o pai da fé, o homem que entregou por fé o seu filho Isaque, ele não era digno. Então Moisés poderia ser o digno, o homem do qual Deus separou, Deus elegeu soberanamente para guiar o seu povo em meio ao deserto. Passou 40 anos de provações, peregrinou, mas morreu às portas da terra prometida. Ele também não era digno. Mas havia um homem chamado Davi, segundo o coração de Deus, um homem quebrantado, um homem que se dobrava diante das dificuldades da vida e louvava a Deus nas coisas mais extremas possíveis, nas situações mais difíceis possíveis. Esse homem é segundo o coração de Deus, então ele é digno? Não, nem Davi foi digno. Mas há um homem chamado João Batista, ele endireitará os caminhos do Senhor. Será que ele é o digno? Não, também não foi o digno. Então ninguém era digno, nenhum homem de forma natural, nenhum homem de concepção natural é digno, porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituímos fomos da glória de Deus. Todos caíram, todos pecaram. Então não há dignidade em uma raça caída assim como nós. Nós pecamos, nossa natureza é pecaminosa. Então não havia nenhum digno. Então o drama de João é o drama da humanidade. O drama da humanidade é: quem pagará o preço no final das contas? No versículo 4,
João fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Eu não sei, meus irmãos, se só eu que passo por dificuldades na vida. Eu creio que os irmãos também passam por alguns perrengues. Muitos, né, irmãos? Já passei por tantos que agora está caindo o cabelo da sobrancelha, porque o da cabeça não tem mais graça. Meus irmãos, nas situações extremas que nós passamos, o que nós fazemos mais? A primeira atitude que nós fazemos, meus irmãos, é nos desesperar. Eu sei que nós depositamos nossa fé em Cristo, mas somos humanos. Somos humanos. Eu lembro, meu irmão, quando eu me casei, primeira noite que eu estava com minha esposa, eu olhei para o lado, deu logo aquele calafrio. Eu falei, eita, meu Deus, é para tudo a vida. Primeira vez que eu vi meu filho, peguei no braço, não sabia nada, meu irmão, manusear o menino, se ele estava em olho é pela graça. Mas quando a primeira vez que eu vi meu filho, eu botei ele no braço, deu outro calafrio, eu falei, meu Deus, para toda a vida. Situações que nos fazem desesperar, né? Mas eu creio que esse seja uma das sensações que João passou. Desespero. Não há ninguém que possa consumar a história. Não há ninguém que possa salvar-nos. Não há esperança para o povo. Não há como escaparmos da ira de Deus. Não há como escapar dessas dificuldades que nos rodeiam. O povo de Deus está errante. Aí nos mostra o segundo ponto da mensagem. Se o primeiro ponto é qual é o propósito, do versículo 1 ao 4, o segundo ponto é quem ele é. No versículo do 1 ao 4 nós vimos que o propósito de Deus era evidenciar o Filho através da incapacidade da raça humana de se justificar diante de Deus. Agora, do versículo 5 ao 7, nós veremos quem ele é. Quem é essa figura do qual o Deus que está no trono, que tem um rolo, os 7 selos na mão, onde repousa o destino da humanidade. Quem é esse Deus que é digno de abrir o livro e desatar esses selos? No versículo 5, diz o seguinte: então um dos anciãos me disse, não chore, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Eu não sei, meus irmãos, da situação que você passa, ou que tenha afligido seu coração, mas eu digo a você, não chore, não chore. Nós não estamos perdidos. Há um grito de socorro que foi bem dado na cruz do Calvário, e aquele do qual nós pedimos e clamamos socorro, ele bem nos atendeu. Não chore, igreja. Nós temos um destino, nós temos uma herança, nós temos um Deus que entregou o seu Filho para aplacar a própria ira. Nós temos um Deus que pagou, justificou e lhe remiu. Um Deus que se humilhou a tal maneira de ser escarnecido pelos nossos pecados, para saciar a ira de Deus. Não chore. Eu sempre falo na minha turma da EBD, o que é, meus irmãos, 80 anos comparado à eternidade? É um grão de areia jogado em um areal. Não chore, meus irmãos. O nosso pranto, ele é passageiro. É dolorido, mas o que é eternidade, né, diante de tão pouco tempo de vida? Não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha só. Se Jesus morreu como cordeiro, ele ressuscitou sendo o leão de Judá. Ele ressuscitou sendo aquele que tem a primazia, que exerce a liderança, que exerce o poder. Ele veio do plano perfeito de Deus para, de uma forma definitiva, abrir o livro da história. Os 7 selos, ele não foi quebrado sequencialmente.
ele foi quebrado de uma vez por todas. No versículo 6 ele nos diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, o cordeiro que parecia que tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Calma, meus irmãos, não tenham pesadelo com as figuras do Apocalipse. Não tente desenhar em suas Bíblias essas figuras. Elas são bastante explicativas. No versículo 6 diz o seguinte: que o Deus exaltado, magnificado no capítulo 4, ele tem nas mãos o rolo, o livro com 7 selos. E agora, esse livro, ele é entregue aos 4 seres viventes e aos anciãos que se põem em pé. Esses anciãos são, se você for ver o capítulo 4, eles são os 24 anciãos. Quem são esses anciãos? 24 é o que? Matemática básica, 12 mais 12. No Velho Testamento nós temos o que? As 12 tribos. No Novo Testamento nós temos o que? Os 12 apóstolos, discípulos. Então a igreja do Velho e do Novo Testamento, 12 mais 12, elas se reúnem para glorificar, exaltar a esse Deus que agora, que parecia que tinha sido morto no Calvário. O Calvário parecia o fim, mas na verdade era a redenção. Aonde Satanás pensou que tinha sido triunfante ao matar o Filho de Deus. O Filho de Deus ressuscita dentre os mortos, arrebata a chave da morte e triunfa ao ressuscitar no terceiro dia. Aonde parecia ser a derrota da igreja, foi o apogeu da igreja, o triunfo da igreja. Onde a igreja parecia abatida, ela sai glorificada na ressurreição do Cordeiro. Esse Cordeiro parecia que tinha sido morto, mas ressuscitou. E agora os anciãos que assistiam ao trono do Deus Pai, agora assistem diante do trono do Filho, exaltando como Deus e trazendo glórias ao Cordeiro. Mas esse Cordeiro, ele não é tão frágil. Aqui fala sobre 7 chifres. O 7 é o número de perfeição. E quando João fala sobre chifres, é poder. Então esse Deus, ele tinha perfeito poder. Ele era o quê? Onipotente. Esse Cordeiro, ele tinha 7 olhos. Ele via todas as coisas. Se ele via 7 olhos, ele era onipresente. E ele tinha os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, ele estava sobre todos os cantos. Ele era onisciente. Os atributos que era apenas atrelado a Deus Pai, agora o Deus Filho evidencia esse poder. E esse Cordeiro, sendo a imagem do próprio Deus, ele no versículo 7, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Se nós formos observar, no capítulo 4, João não poderia nem olhar para o Cordeiro. Ninguém nem poderia chegar perto do Cordeiro. Ninguém poderia chegar perto de Deus, do Deus que está no trono. Nenhum homem era digno de olhar para esse Deus que está no trono. Agora o Cordeiro, ele não apenas olha, como ele pega o livro da mão de Deus, do Deus que está no trono. Então quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? Ele é o Messias vencedor, porque antes ele foi o Messias sofredor. Ele só é leão porque antes foi o Cordeiro. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu onde ninguém mais triunfou. E se a igreja hoje é vencedora, é porque nós vencemos em Cristo. Se a igreja hoje passa por sofrimento, sofremos o sofrimento de Cristo. Se a igreja hoje é triunfante, vencemos os triunfos de Cristo. Se a igreja hoje irá para o céu, é porque o Cordeiro pagou a nossa passagem. Glória a Deus. Então quem ele é? Ele é o Cordeiro, o Filho de Deus que triunfou sobre a morte e trouxe grande
grande graça à igreja. Do versículo 8 ao 10, o que ele faz? Se nós já vimos qual é o seu propósito, quem ele é, agora o que ele faz? Do versículo 8 ao 10. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, a igreja do Velho e Novo Testamento se prostra diante do Cordeiro, mas não se prostra unicamente para visualizá-lo ou vislumbrá-lo. A adoração que era apenas inata ao Deus do Velho Testamento, agora também ela é voltada para o Deus Filho. E agora a igreja se prostra dizendo e cantando: Santo é o Senhor. E o que move essa visão de João? O que move essa visão maravilhosa da glória eterna? As orações. As orações. Às vezes nós perguntamos: para que orar, se Deus já sabe de tudo? Para que orar, se Deus antes mesmo de colocar meus joelhos em oração, antes mesmo de me debruçar um tempo com Deus devocional, Deus já sabe de tudo? Para que orar? Deus estabelece o princípio e o fim, agora o meio envolvido pela oração. A oração dos santos que clamavam por justiça chega ao trono de Deus e Deus mostra a glória eterna. Ore, meus irmãos, dedique-se em oração, seja fervoroso em oração. Às vezes pensamos que ninguém mais nos escuta, mas o Deus que está no trono, Ele escuta a oração do justo, Ele escuta a oração dos menos favorecidos, Ele escuta as orações daqueles que pedem e clamam por justiça. Orem. Às vezes pensamos que nosso quarto está vazio, mas lá está o trono de Deus estabelecido. E quando o povo de Deus clama, pedindo justiça, Deus evidencia a sua graça. Então o que Ele faz? Ele escuta a oração do povo de Deus. Só Cristo, Ele é digno de seguir o curso da história, porque Ele comprou esse direito pelo seu sangue. Só Cristo é capaz de guiar o curso da história, porque Ele fez a história acontecer mediante os seus grandes sacrifícios. E aqui fala da sua soberania, da sua graça que foi derramada sobre a sua igreja. No versículo 11 ao 14, nós temos o que Ele tem. Quem é esse Deus? Então no versículo do 11 ao 14 diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E os 4 seres viventes repetiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram.
Aqui fala que não apenas a igreja se prostra diante do Cordeiro, como toda a história também consuma o Cordeiro. Se nós formos observar, alguns homens, grandes homens, como Noé, vamos para a de Adão. O primeiro homem é Adão, o homem perfeito, o homem foi feito sem mancha, mas a corrupção do pecado entrou no coração desse homem, e Deus trouxe juízo sobre Noé. Gênesis 3,15 fala que Deus decretou as maldições e expulsou a família de Noé, a família de Adão, do paraíso. Mas Deus derrama a sua graça, ao mesmo expulsando Adão do paraíso, mas não dizimou ali o primeiro casal. Trouxe dificuldades para que eles sobrevivessem, para que a mulher desse à luz, mas não exterminou o primeiro casal. Esse é o pacto da graça. Deus trouxe graça mediante o juízo. Logo após nós temos a geração de Noé, geração corrupta, imperfeita, mas Deus tornou justo Noé, trazendo justiça sobre uma geração que pelo dilúvio foi encerrada, mas preservando a família de Noé, prefigurando o quê? Que Deus traria no momento oportuno um escape para o seu povo, e Jesus Cristo é a arca, Ele é o escape para a geração, para a igreja, em meio à geração perdida. Enquanto o mundo provará do juízo, do derramar da ira de Deus, a igreja será poupada pela providência, e a arca é a providência. Jesus Cristo é a providência perfeita de Deus. Logo após nós temos a geração de Abraão, o homem de fé, o homem do qual Deus fez a promessa das nações. Mas só que Abraão, por mais que houvesse fé, ao crer, como fala em Hebreus capítulo 11, no poder da ressurreição, e mesmo crendo no poder da ressurreição, crendo nesse poder, ele entrega seu filho Isaque em holocausto, como fala em Hebreus capítulo 11, depois olhe. O homem do qual Deus fez a promessa de uma geração perfeita, de uma geração contínua, incontável e inumerável. Só em Cristo nós temos essa geração. Em Cristo nós somos feitos irmãos. E é por isso que ao redor do trono do Cordeiro há um povo, há uma inumerável contagem de pessoas, seres humanos que clamam em alta voz: digno é o Cordeiro. Então, em Cristo, a geração é perpétua e eterna. Nós temos em Moisés a lei, o pacto da lei. Em Cristo nós temos esse pacto sendo devidamente exercido quando, por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua lei, do Evangelho, nós encontramos graça. Em Cristo. Em Davi nós temos o pacto do reino. Mas para que esse pacto fosse consumado, era necessário que o verdadeiro rei assentasse no trono de Israel. Sobre Davi foi dado um pacto de que o seu reinado jamais se passaria. Mas o reinado eterno não é o de Davi, porque através da sua 8ª geração, ninguém mais reinou em sua casa. Mas Cristo, aqui em Apocalipse, ele se assenta no trono eternamente e reina junto com o Pai para reger o destino do seu povo. Então o que ele tem? Ele tem a primazia de Deus, ele tem o poder de Deus, ele tem o cetro de equidade de Deus, e ele é o próprio Deus encarnado. Na eternidade, meus irmãos, nós veremos Cristo reinando e regendo a igreja com poder e autoridade, que foi legada pelo próprio Pai. E a igreja se submete às autoridades, exaltando o Cordeiro. E é por isso que nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Acredito que você não saiu de casa, colocou um belo perfume, penteou o cabelo, né, o que resta dele, que alguns irmãos aqui estão prejudicados também, né? Não foi para ver o diácono Guedes, mas foi para louvar o Cordeiro. Então exaltamos a esse Deus que está no trono e governa o seu povo com poder. Sabendo de tudo isso, meus irmãos, eu trago algumas aplicações para a igreja. Primeiro, a primeira implicação é que
tudo isso que nós observamos ao longo desses 14 versículos, tudo isso nos leva a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. A nossa oração é propositada. Nós não oramos ou falamos palavras vazias para que gerem ecos. As nossas palavras, elas são reverberadas na eternidade. Aquele que está no trono, ele ouve a oração do justo, porque ele governa não só toda a história, mas também governa a sua história. Ele governa a sua vida. Ele é quem tem a primazia sobre o nosso dia a dia. Segunda implicação é que isso deve levar-nos a evangelizar fervorosamente. Cristo morreu para comprar com seu sangue pessoas que procedem de todo grupo étnico, tribo, de todo grupo linguístico, de todo grupo político, povo, e de todo grupo social, nação. Cristo não morreu apenas para possibilitar compra, ele morreu para comprar-nos definitivamente. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva e eficaz, ou seja, ele morreu definitivamente pelos nossos pecados. Cristo não morreu para nos possibilitar a salvação. A salvação não é uma possibilidade, a salvação é uma realidade legada na cruz do Calvário pelo ressurreto. Cristo não morreu para nos abrir uma brecha ou para que a eternidade nos dê alguns luzeiros de esplendor da sua graça, não. Cristo morreu para que as portas da eternidade se escancarem diante da igreja. Agora o Cordeiro, que antigamente estava oculto, agora se revela. E esse Cordeiro que havia aparecido como frágil nas mãos de homens, passando pelo crivo de Pôncio Pilatos, passando pelo crivo de homens como saduceus e fariseus, agora esse Cordeiro ressurge, não para viver sob o jugo de qualquer imperador, mas para governar sobre qualquer império. Esse Deus, ele tem todo o poder. E é por isso que devemos evangelizar, para que cada vez mais, quando chegarmos junto à igreja da eternidade, da igreja eterna universal, muitos irmãos do qual pregamos o evangelho estejam lá nesse dia, gozando da mesma graça e glorificação que também nós passaremos a louvar e glorificar. Terceira implicação é que isso deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Nós fomos constituído reino e já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais e reinamos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos também constituídos sacerdotes, agora temos livre acesso à presença do Pai. Olha só que maravilha. No versículo 10 fala: para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. O governo da igreja não é o governo no qual nós temos visto aí atualmente. Não é um governo corrupto e mesquinho. Não é um governo que traz desigualdade, que traz ira. Não é um governo corrupto, mas o governo da igreja é um governo santo. É um governo que proclama o reino de Deus. Você lembra que Cristo falou diante do tribunal? O meu reino não é desta terra, não é deste mundo. O governo da igreja também não é desse mundo, mas nós reinamos nesta terra. Temos o poder de proclamar o evangelho. Ninguém mais tem o poder de salvação. Nós trazemos acalento através da mensagem de graça aos menos favorecidos. Nós trazemos mensagem de esperanças aos convalidos, doentes, aos enfermos, aos moribundos. Nós trazemos mensagem de paz aos que andam em coração em guerra. Esse é o reino da igreja, o reino da mensagem de paz e reconciliação. Então, em Cristo, nós também reinamos ao trazermos essa mensagem. A igreja é poderosa, não porque a igreja possui armas humanas, mas possui o maior poder da terra, que é a pregação do Evangelho.
Nenhum governo é capaz de mudar a vida e transformar vidas, como a pregação do Evangelho é capaz. Quarta implicação, e finalizando aqui, é que tudo isso deve levar-nos a dedicar tudo que somos ao Cordeiro. A Ele seja o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A Ele seja tudo. Guedes, tudo como, Guedes? Me ajuda aqui. Tudo que somos, ou tudo que buscamos ser, diante de Deus, tem que soar como um louvor, uma entrega. A nossa vida tem que ser como... Você lembra da figura do Velho Testamento, quando um animal era colocado sobre o altar? Quando esse animal era perfeito, o fogo de Deus consumia perfeitamente esse animal, e nenhuma parte era deixada sobre o altar. Isso simbolizava que Deus aceitou o sacrifício. A nossa vida tem que ser isso, refinada pelo fogo de Deus, a tal ponto de que nada, em nenhuma aresta, em nenhum aspecto da nossa vida fique sobre o altar, não seja aceita. Tudo, ou todos os aspectos da nossa vida, tem que ser para glorificação do nome de Deus. Eu passo por sofrimento, glorifique a Deus no sofrimento, que através do seu sofrimento, o seu testemunho surja, emerja, que através das suas vitórias, que o nome de Cristo seja exaltado, através das suas decepções, que a força de Cristo resplandeça sobre vocês, que através das minhas decepções, que o amor de Cristo seja exaltado, que através das minhas decepções, que a face de Cristo resplandeça sobre a minha. Em todos os aspectos, que o nome dele seja exaltado. É por isso que ele faz a ele toda a glória e todo o louvor, a ele toda a minha devoção, a ele toda a minha vida. Que sejamos, meus irmãos, entregue a Deus, que Deus esquadrinhe nossos corações, e que, se você entrou aqui com alguma causa, algum motivo que ele deixou abatido, é temporário. Pense no eterno. Pense no eterno. É só um breve momento, logo passará. A eternidade não é um breve momento. Ela é como Deus. Ela não tem início e nem tem fim. Então, louve ao Cordeiro. Amém? Convida o diácono Marinho, um homem multiuso. Siga.